Bom dia, 9, quase 10 horas da manhã. Estou aqui na frente do Templo Positivista de Porto Alegre. A gente vai conversar com o Elon, que é o guardião do templo. E o cara sabe tudo, é um filósofo contemporâneo, sabe muita humildade. É um cara sensacional de conversar. Vocês têm que vir aqui, vocês têm que conhecer esse lugar aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, o sol tá batendo aqui agora, deixa eu ver se eu consigo filmar. Ó, os vivos são sempre cada vez mais governados necessariamente pelos mortos. Isso também tá lá no túmulo do Júlio. Que lugar fantástico, gente. Esse é o único templo em atividade no mundo, no planeta. O outro tinha lá no Rio de Janeiro, mas não tá mais em atividade. Vamos entrar aqui. O pessoal tá chegando porque vai ter uma visita guiada agora. Aqui tá a Martina. E ali tá a guia Ju Peixoto. E a gente vai, daqui a pouco vai começar uma visita que é feita mostrando o guiamento, mostrando todos os objetos históricos. Cara, tudo tem um símbolo, tudo é simbólico. A escada, a fachada, lá dentro. A gente vai conhecer daqui a pouco. O Elo vai nos apresentar aqui. Eu vou ficar virado para cá para vocês verem. E aos pouquinhos a gente vai conversando, eu vou mostrando um pouco do templo. E a gente está com a primeira pessoa para fazer isso. Então se prepare que vai ser um conteúdo muito interessante aqui. Eu estou muito emocionado de estar aqui. Bom, então, sejam bem-vindos, bem-vindas. Começando a nossa visita guiada, é sempre importante destacar que esse local é um prédio pedagógico. Cada quadrante dele desdobra alguma informação relacionada à doutrina. Então, ao fazermos o percurso, nós vamos desvendar toda a simbologia, todos os aspectos, enfim, associados a capítulos da doutrina. Então, ele foi preparado justamente para que, se no futuro não tivesse nenhum professor, nenhum orientador aqui, o visitante, com a sua própria inteligência, ele ia acabar chegando a alguma conclusão nesse percurso pelas palavras, pelos símbolos, pela arquitetura, né? Falando um pouquinho da história, o positivismo ele nasceu na França, através do filósofo Auguste Comte e de sua colaboradora, apóstola, Clotilde de Vaux. Ele é de Montpellier, depois foi residir em Paris, e essa doutrina foi criada num período pós-era napoleônica. Lá dentro nós vamos falar mais das motivações que levaram ele a criar a doutrina. Mas aqui, primeiramente, eu quero pontuar alguns aspectos históricos. Esse terreno foi adquirido em 1911, quando houve o desmembramento do Areal da Várzea. O Areal da Várzea é o que nós conhecemos, o que sobrou dele é o Parque da Redenção. Era um grande banhado tudo isso aqui, que em períodos do ano ficava submerso essa terra toda. Então isso é um grande aterro. Isso aqui foi todo aterrado, a Redenção foi todo aterrado. O que ficou do Areal da Várzea, do banhado, é o lago, que é uma vertente. Ficou ali, está ali até hoje, né? Então os positivistas, liderados por Carlos Torres Gonçalves, compraram esse lote, 16 metros por 50. E aqui foi construído o templo com o propósito de ser realmente a sede da propaganda positivista no Rio Grande do Sul. Ele nunca ocupou outro propósito que não seja de ser um templo religioso. Antes do templo, as reuniões aconteciam na casa do Joaquim José Felizardo Júnior, que era ali na Doutor Flores. Depois passaram a acontecer na casa do Carlos Torres Gonçalves, que era aqui na José Bonifácio. Por um curto período também tiveram reuniões na residência do Faria Santos, João Luiz Faria Santos. Mas só em 1911 eles compraram. Ficaram 17 anos em obras, só em 29 ele foi inaugurado com o mobiliário. Olha que trabalho difícil que foi, né? Porque nós nunca fomos muitos. Essas ideias governaram o Estado por 40 anos, mas nós nunca passamos de 60 membros. Isso é muito curioso. Então é importante, né, entender a força mental, moral que essa comunidade tinha, né? E eu posso citar alguns nomes importantes ligados a nós, como no Rio de Janeiro, Benjamin Constant, Teixeira Mendes, Miguel Lemos. Aqui nós tivemos grandes líderes políticos ligados à doutrina, Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, Getúlio Vargas, e também os ortodoxos, todos esses que eu já citei, não é?
e mais recentemente aqui o Moisés Westphalen, Mozart Pereira Soares, Afrânio Capelli, quem eu sucedi. Então ele foi construído com esse propósito de ser um templo religioso, e ele é mais conhecido como positivismo. Positivismo é um apelido que foi ganhando força ao longo do tempo. O nome dessa doutrina é religião da humanidade. Religião da humanidade. Ela é uma religião, muito embora não seja teológica, isso nós vamos conversar mais lá dentro, né? Começando a visita guiada, a primeira informação que o visitante recebe é o portão. Os vivos são sempre e cada vez mais governados necessariamente pelos mortos, né? É uma frase que causa uma certa estranheza num primeiro momento, mas é importante pontuar que ela não tem nenhum aspecto sobrenatural. Ela é uma reverência à ancestralidade. Ela é um culto à continuidade social do conhecimento. E ela funciona muito bem no coletivo, quando nós lembramos de grandes inventores, grandes filósofos, políticos, religiosos, militares, artistas, não é? Mas também funciona muito no fórum mais íntimo de cada um de nós, não é? Quando perguntaram ao Sir Isaac Newton como ele tinha tido ideias tão geniais, o que ele respondeu? Eu só enxerguei mais longe porque eu estava apoiado em ombros de gigantes. E quem foram os gigantes que ele se apoiou? Aristóteles, Copérnico, Galileu, enfim, né? Pitágoras, Sócrates, Arquimedes, enfim, todos os grandes cientistas, pensadores que deixaram um legado, deixaram um conhecimento acumulado que ele fez uso. Muito pouco nós criamos, mas nós utilizamos muito plataformas, informações, legados que já vêm sendo trabalhados há milênios, né? Então nós criamos muito pouco, mas nós usamos muito o conhecimento acumulado pela humanidade, né? Então funciona muito bem no coletivo. Se nós pensarmos em termos religiosos, por exemplo, existem quadrantes do planeta que são dominados, o modelo mental é dominado por determinadas religiões. No Oriente Médio, no Ocidente, no Oriente. E nem Siddhartha Gautama, nem Moisés, nem Jesus, nem Buda vivem até hoje. Mas as ideias desses profetas, desses sábios, continuam governando a mente humana. Então é dessa maneira que os mortos governam os vivos, através desse legado deixado, né? Isso funciona, como eu disse, muito bem no coletivo, mas principalmente no fórum mais íntimo de cada um de nós. Quando nós lembramos um conselho de um avô, né, a orientação, o ensinamento de um mestre, alguém que não está mais conosco, né, de um pai, de uma mãe, ou até mesmo na receita culinária da nossa vovozinha, esse saber fazer faz com que ela ressuscite no nosso cérebro e siga governando a nossa ideia. É dessa maneira, né? Até eu sempre brinco quando tem famílias de italianos, meu pai e minha mãe são de origem italiana, o pau da polenta, né? A nona mexendo o tacho, esse saber fazer, saber o ponto, saber como... Isso tudo faz parte desse grande conhecimento acumulado pela humanidade. Então nós não valorizamos somente os grandes inventores, os grandes artífices da humanidade. Não, cada trabalhador, cada pai de família, cada matriarca, cada cuidador é importante. Todo ser humano é importante. A humanidade não dispensa ninguém dos seus serviços. Todos são necessários e importantes. Então é isso que essa frase representa. Não tem nenhuma conotação mórbida, fantasmagórica, sobrenatural, não. É simplesmente um culto à ancestralidade, uma reverência à continuidade social do conhecimento, dentro dessa lógica. Vocês podem observar os 13 degraus, cada degrau representa os 13 meses do ano. Cada degrau representa um mês, a escadaria que estão os 13 meses do ano. Ninguém vai perguntar, são 12. Esse é o calendário positivista. É o calendário positivista, muito bem. Ele é diferente do calendário gregoriano. Ele é muito parecido com o calendário maia, né? Com outros calendários da antiguidade, porque ele não tem acidentes. Ele é perfeitamente demonstrável através da matemática, dessa sincronia. Guiado pela Lua, não pelo Sol. Exatamente, é um calendário lunar e ele foi muito utilizado já. Os calendários foram sendo modificados
pelo interesse de doutrinas, de festas religiosas, de crenças, não é? Então aqui nós temos as 13 festas hebdomadárias. É um termo mais usado antigamente. Hebdomadário quer dizer semanal. Hebdo é semana em latim. Então são as festas hebdomadárias. Começa na festa da humanidade e termina na festa do proletariado. Mas nós vamos estudar subindo aqui, que é mais prático. Proletariado e patriciado. Aqui vai ser restaurado, viu? Tá meio feinho, mas não se assustem. Em breve esse prédio vai ser todo restaurado. Estamos bem encaminhados já. O proletariado é a força de trabalho da sociedade. O patriciado... Bom dia, irmão. Se quiser participar, fica à vontade, tá? O patriciado é a classe que quer ter um protagonismo no investir na indústria, na agricultura, enfim, no mercado financeiro. Então tem o patriciado e o proletariado. A principal diferença do positivismo para o marxismo está nesses dois degraus. Enquanto Marx pregava a luta de classes, o positivismo prega a elevação moral e ética das classes para que elas cooperem num fórum elevado, não é? de trabalho, de entendimento, de altruísmo. Então essa é uma ideia utópica, porque a humanidade não mostrou isso ao longo do seu percurso, né? Nós estamos vendo imperar hoje a ganância, o individualismo, o egoísmo, mas não é errado acreditar numa utopia. A utopia, diferentemente da quimera, a utopia é aquele sonho que ainda não é realidade, mas pode vir a se tornar. Então nós acreditamos numa utopia, que num futuro todos vão entender o seu papel e vão colaborar uns com os outros, né? Ninguém vai querer explorar ninguém, ninguém vai querer lograr ninguém. O patrão vai reconhecer a importância do trabalhador, o trabalhador vai reconhecer a importância da classe patronal pelo protagonismo, e a divisão dos lucros vai ser mais justa, a distância entre o topo da pirâmide e a base vai ser menor, mas tudo isso é uma utopia. Estamos trabalhando para isso. Isso só vai ser possível através de uma grande regeneração moral da humanidade. Por enquanto nós ainda somos um macaco malvado. Fazem menos de 20 mil anos que nós descemos das árvores. Então o ser humano, se ele não for monitorado, julgado, tutelado, orientado, ele tem uma tendência a se desviar. Isso é normal, nós somos primitivos ainda. Nós temos os nossos instintos egoístas muito exacerbados ainda. Não é? Mas vai chegar um futuro que nós vamos trabalhar pela coletividade. Nós vamos ser mais justos, mais altruístas. Muitos já estão chegando nesse futuro, já estão nessa era. Então nós acreditamos que isso será possível. A quimera é o sonho infrutífero, a utopia é aquele sonho que pode vir a se tornar uma realidade. Né? O sacerdócio, todos os sacerdotes são importantes para nós. Vamos lembrar que em tempos remotos, imemoriais, quando não existiam professores, médicos, advogados, juízes, quem desempenhava esse papel nas comunidades, nas tribos, na sociedade? Normalmente eram os sacerdotes. Então os sacerdotes têm uma importância gigantesca, nós temos que ter um profundo respeito pela classe sacerdotal, porque eles nos trouxeram grandes avanços, foram os primeiros a olhar para o céu, por exemplo, levantaram a cabeça. Ali eles já identificaram padrões matemáticos, astros, figuras, nasce o politeísmo, o fetichismo, a adoração. Né? Qual foi o primeiro Deus que a humanidade criou e adorou? Sol? O Sol, meu irmão, muito bem. O Sol foi a primeira divindade adorada. E tem uma curiosidade, ele foi adorado no Antigo Egito, na Antiga Grécia, na Índia, na civilização asteca, os sumérios, os essênios, os babilônicos, todos adoravam o Sol. E civilizações que nem tinham contato umas com as outras adoravam o mesmo Deus. Que curioso isso, né? Isso é o fetichismo, é a adoração. Com o passar dos anos, uma força tão grande, tão luminosa, tão quente, acabou se ocupando o lugar de uma divindade. Isso é muito bonito nós estudarmos a religiosidade humana, né? Então a classe sacerdotal foi muito importante. Os sacerdotes babilônicos nos trouxeram a mensuração do tempo. Dividiram o círculo em graus, trouxeram os minutos, as horas, os dias, os anos. Isso tudo foi um avanço trazido pelos sacerdotes babilônicos, né? Que a ciência era um conhecimento hermético que pertencia exclusivamente à casta sacerdotal. No Antigo Egito, né?
os éforos, os druidas, todas as comunidades, todas as sociedades tinham seus líderes religiosos. E eles que comandavam. Eles mandavam no guerreiro mais terrível, ele se dobrava perante o sacerdote da tribo. Então os sacerdotes governaram a humanidade desde tempos imemoriais. Isso é muito importante. A mulher, para nós a mulher é superior ao homem. A mulher guarda aspectos muito mais elevados que o homem. A mulher gera a vida, ela guarda uma outra vida dentro de si. Ela tem capacidade de amamentar uma outra vida. Ela tem capacidade de cuidar, né? E vamos lembrar, né, tudo que nós já vimos de informações acerca disso. Enquanto o homem caçava, enfrentava feras, e era quase tão terrível quanto as feras que ele enfrentava, a mulher já estava na aldeia, cuidando das crianças, dos idosos, preparando o alimento, desenvolvendo a agricultura, a domesticação dos animais, a domesticação das sementes. Tudo tem um protagonismo feminino. Então, na nossa doutrina, a mulher é superior ao homem. Tanto é que Augusto Conte tira um Deus patriarcal, né? Um Deus de perseguição, de pecado, de culpa, que exigia pesados tributos, e nos dá uma deusa. Na frente do sol. Ali dentro a gente vai poder ver a imagem da deusa. E nos trouxe uma deusa de amor, de altruísmo, de compreensão, que é a própria mãe humanidade, que em última instância somos nós mesmos. A humanidade representa todos os seres humanos, do passado, do presente e do futuro. Por isso a mulher é superior ao homem. Esses 3 degraus são muito importantes. Pode entrar se quiser participar. Tá bom. Aqui Augusto Conte demonstra toda a religiosidade humana e suas formas de adoração ao longo de toda a caminhada da humanidade. Ele fez pesquisas muito profundas e ele descobriu que a religiosidade não se afasta desses 3 modelos. Primeiro, o mais antigo, fetichismo. Vem de tempos imemoriais, nós não sabemos quando começou. Começou junto com o ser humano, ou antes até mesmo. Quando aquele primeiro símio segurou seu filhote e ali teve uma demonstração de amor, ou quando ele se aqueceu, né, com a luz solar, ali já nasceu uma relação fetichista. Então é milhões de anos. Depois nós temos um outro aspecto importante que é bom citar no fetichismo, é, por exemplo, a astrolatria. Começou com a adoração dos astros, dos desenhos do céu, né? Depois também temos o animismo. O que é o animismo? O animismo é muito importante de nós estudarmos e entendermos o animismo. Se eu largar esses óculos e eles vierem para outra mão, eles não vieram por causa da força da gravidade. Foi porque o óculos teve vontade de sair dessa mão e vir para essa mão. Isso é o animismo. As coisas tinham vida própria, tinham vontade própria. A água do rio corria porque tinha vontade própria, tinha espíritos, né? Chovia, eram as lágrimas de um Deus, tudo era mágico, tudo era divino, maravilhoso, né? Tem também o zoomorfismo, deuses com formatos de animais. E isso perdura até hoje em algumas culturas, veja o Ganesha, né? Ou no Antigo Egito, o Anubis, um chacal com corpo de ser humano. Ou o Zoroastro, que era uma águia com cabeça humana. Da onde nasceu o zoomorfismo? É muito fácil de identificar isso. Imaginem aqueles primeiros hominídeos dentro de uma caverna, no inverno, com fome, né? Fizeram um foguinho. Naquele fogo eles já começaram uma adoração, primeiro pelo fogo, depois pelas sombras que eles projetavam nas paredes da caverna. Começaram a fazer os primeiros desenhos. Eu tive a alegria de visitar na França a caverna de Lascaux, as primeiras figuras pictográficas encontradas na humanidade. E quais eram os desenhos que eles faziam? Animais. Você imagina aqueles hominídeos com fome, o que eles desenhavam? Desenhavam aquele bisão suculento, né? Eles esperando já a primavera para fazer a caçada, né? E aquilo, com o tempo, de tanto eles adorarem aquelas imagens, nasceram deuses com formatos de animais. Vejam, o povo judeu, antes de Moisés descer da montanha, qual é o Deus que eles adoravam? O bezerro de ouro, era um animal. Por quê? Porque o animal representava a alimentação, a fertilidade, a sobrevivência daquela espécie.
Então tudo isso faz parte do fetichismo. De tantos sacerdotes estudarem o céu, veio o politeísmo. Muito importante. Poli, muitos. Theos, Deus. Eu recomendo sempre para os jovens, para os alunos, quando eles vêm aqui, que estudem a etimologia. A etimologia é uma ciência imprescindível para quem quer realmente adquirir o conhecimento enciclopédico. Nós temos que saber a origem das palavras. Nós não podemos ser como papagaios, repetindo as coisas sem saber o que elas significam, né? Então, politeísmo, muitos deuses. O politeísmo, ele foi praticado por aproximadamente 25 mil anos. Nós temos pesquisas sobre isso. Vejam bem, 25 mil anos, se comparar o monoteísmo, que tem pouco mais de 2 mil anos, ele é muito antigo, e o monoteísmo foi muito curta o período monoteísta. O politeísmo na Grécia Antiga imperou, no Antigo Egito, na América Latina, na Babilônia, em todas as civilizações antigas, a sua grande maioria era politeísta. Ocorreu um fenômeno em Roma. Roma foi o primeiro grande império que, ao expandir, ele não destruía as civilizações que ele conquistava. Ele incorporava. Aquela comunidade tinha a chance de escolher fazer parte do império, né? Bastava aceitar a liderança de César e pagar os seus impostos. Não acontecia nada com eles. E muito antes, pelo contrário, a sua cultura, os seus deuses acabavam sendo importados para Roma. Só que com o passar dos séculos, a religiosidade romana ficou caótica. Era Deus para tudo. Tinha inclusive o Barbacus. Sabe quem era o Barbacus? As famílias dos irmãos aqui, todos aqui deviam ser devotos de Barbacus. Era o deus da barba. Eles faziam oferendas para Barbacus, para os filhos terem barba, serem homens de respeito. Tinha também o Statulinus, o deus da estatura. Rendiam tributos a Statulinus para os filhos serem altos. Olha como era a lógica da religiosidade romana, né? Tinha até o Esterculino. Nossa. O deus do esterco. Não é brincadeira, o deus do esterco. Pô, por isso então que no cristianismo depois teve a Virgem Maria, são várias formas, Santa Clara, ela vai também mudando, faz parte dessa influência. uma sincretização, Faz parte né, desse sincretismo. Quem era o Esterculinos? O deus do esterco. Porque quando eles depositavam os dejetos dos animais na plantação, eles acreditavam que de madrugada o Esterculinos aparecia lá e puxava o brotinho para ele sair da terra. Essa era a função do Esterculinos. Então vejam como era a religiosidade romana, ela era muito caótica. E com o tempo foi piorando, era Deus para tudo, era uma confusão de templos, de sacerdotes, ninguém se entendia. Tinha até o templo dos deuses que não tinham nome. Olha como a preocupação que eles tinham. Deuses que ainda não tinham sido inventados, que ainda não tinham sido descobertos, que não tinham aparecido ainda, tinha o templo deles também. Era tão preocupado que eles eram com essa miscelânea de ideias. Até que um imperador muito inteligente viu que tinha uma seita pequena, monoteísta, mas que tinha uma hierarquia muito interessante ao Império Romano. Um Deus no céu e um único representante dele na terra. Pronto! Era isso que nós precisávamos, né? Aí Constantino, num primeiro momento, adotou o cristianismo, para que num segundo momento Teodósio de Bitínia se convertesse no primeiro Papa católico, apostólico, romano. Então o que eu quero dizer com isso? Nós não podemos ser ingênuos quando falamos de religiões. Elas sempre estiveram a serviço do poder econômico, comercial, enfim, geopolítico. Não podemos ser ingênuos. Então, com essa manobra, Teodósio de Bitínia se converteu no primeiro Papa e garantiu uma sobrevida ao Império Romano. Eles estavam perdendo o domínio na terra. Mas o que eles fizeram? Foram muito inteligentes. Podem invadir o nosso território, mas vão ser obrigados a seguir o nosso Deus. E essa nova ideia educou a Europa, pacificou, colonizou a Europa, coroou reis, promoveu cruzadas, promoveu as grandes navegações. Tudo isso foi um desdobramento dessa catequização do Império Romano mediante o cristianismo. Então é muito importante fazer essa análise, né? Nós não podemos ser ingênuos. As religiões sempre estiveram a serviço do poder humano na Terra. E elas utilizaram essas três formas de prática. O fetichismo, o politeísmo e o monoteísmo. Tudo que existe da religiosidade humana pesquisada até hoje não foge disso aqui. Tá? Não é a nossa maneira de pensar. Nós somos positivos.
tem uma palavra que eu não gosto muito porque ela também não é suficiente, agnóstico. O culto ao não saber, que não leva a lugar nenhum cultuar o que nós não sabemos. Então nós temos que ser positivos, buscar saber. Isso é mais importante. Tá? Vamos continuar? Elon, tem alguma diferença na largura da escada, não? Ela representa, como é que eu posso dizer, são sendas. Ali seria a organização da sociedade pelo trabalho. Aqui seria a religiosidade. E aqui a domesticidade, que é a família. São aspectos bem distintos, cada uma, por isso que tem cada lance, exatamente. Entendi. Exatamente. Então ali leva uma reflexão. Professora Jovelina, vocês vão ter a alegria de conhecer hoje uma grande sacerdotisa da humanidade. Desde os tempos do Mestre Capelli, ela nos orienta, nos ajuda aqui. Que alegria, professora. Cientista política, historiadora, filósofa, socióloga, professora, grande acadêmica, muitos anos. Então aqui é a organização da sociedade através da família, da domesticidade. O que é domesticidade? É nós desenvolvermos aptidões à vida doméstica. A higiene, a organização, uma família morar num lugar reservado. Não podemos esquecer que as pessoas moravam em cavernas, em ocas. Às vezes não sabiam de quem eram os pais dos filhos, por exemplo. Sabiam de quem eram as mães, mas não sabiam quem eram os pais, era uma confusão. Então Augusto Conte... Hã? Hoje também é meio assim. É um pouco também assim, Mas já tem o DNA, pelo menos tu sabe que não vai ter uma ligação consanguínea. Naquela época não tinha isso. Então eles tinham que saber, tinham que organizar, né? Afeitar, saber quem são teus irmãos. Bom dia, sejam bem-vindos, podem participar da visita guiada. Não tem problema não, tá na hora boa. Aqui a filiação, ó, representando a filiação, nós temos que amar nossos filhos, cuidar deles, preservar, enfim, né, todo aquele conhecimento que deve ser transmitido. A paternidade, nós temos que amar o nosso pai, respeitar ele, obedecer dentro do possível ele, né? Quando ele tentar sempre atender a melhor necessidade da nossa família, né? Com certeza esse jovem já é assim, né? Já tem jeito de ser um jovem bem educado, bem colaborador. Ali, ó, casamento, essa é a parte mais importante, principalmente aos jovens. Eu sempre digo, escolham bem com quem vocês vão casar. Não contraiam um matrimônio impulsionado por rompantes hormonais, por grandes paixões. A tendência a isso se dissolver e dar errado é muito grande. Eu conheço a pessoa que você vai se casar. Antes de selar um matrimônio, convivam um pouquinho juntos. Né? Naquela época recomendava a convivência casta. Morar na mesma casa, dormindo em quartos separados. Né? Por 4 meses. Depois, se passar daquele período, é porque realmente as afinidades intelectuais, culturais, são propícias a uma união. Se não passar, é porque realmente não era para ser, não deu certo. Então tem uma chance de experimentar antes de casar. Hoje já tem também o namoro, o noivado, isso é muito normal. Né? Mas o casamento ele é muito importante, porque um casamento com amor, com consciência, vai gerar filhos desse amor com consciência também, com boas referências. Não é uma regra, mas é uma tendência, tá? Até chegar na humanidade, que é o grande ente que vai englobar todas essas relações que eu demonstrei para vocês. Alguma dúvida? Podem fazer perguntas, não tem problema. Porque no início, tu disse que começava aqui. Começa lá e vai descendo. E por que tem essa lógica de ir descendo para chegar ao fim dela e não o contrário, né? Que geralmente a gente inicia a escada, assim, quem tá chegando começa degrau 1, 2, 3. Sim. E aqui é o contrário. Porque a entrada do templo era por trás. Então as pessoas entravam, faziam um café da manhã lá embaixo, subiam para o culto e quando encerrava o culto, abriam-se as portas para a luz. E eles desciam a escadaria. Por isso ela é descendo. Hoje, já por uma questão de segurança, de praticidade, nós entramos por aqui. Vamos estudar o simbolismo da fachada, a simbologia da fachada. Ele é uma réplica do Panteão, que ficava em Roma, depois foi construído um outro em Paris. O Panteão, vamos para a etimologia novamente. Pan, todos. Theos, Deus. O templo de todos os deuses. Por isso nós somos a religião da humanidade, porque nós tentamos estudar todos os deuses, entender todas as religiões. Né?
para se tornar um membro, um sacerdote na nossa doutrina, é recomendado que a pessoa adquira o conhecimento enciclopédico. Por exemplo, vamos falar de livro da lei, o livro da religião. Qual é o livro da lei? Para os cristãos, sim. Para os budistas é o Bhagavad Gita, para os egípcios é o livro dos mortos, para os espíritas é o livro dos espíritos, né? Para os judeus é o Torá, para os muçulmanos é o Corão. Então cada doutrina tem o seu livro da lei. O que nós recomendamos? Estudem e conheçam todas as doutrinas. Essa é a recomendação para nós nos tornarmos pessoas com um leque de entendimento muito maior, né? Já diz na Bíblia dos cristãos, né, professora Joverina? Examinai de tudo, colhei o de melhor. É exatamente isso que nós recomendamos que as pessoas façam. Estudem tudo. E daquilo tudo que vocês vão estudar, extraiam aquilo que é importante, que é indispensável, que é útil, né? Agora vamos... um detalhe importante, são colunetas Corinthians. Nós temos 3 escolas arquitetônicas predominantes na Grécia Antiga: a Jônica, a Dórica e a Coríntia. A Jônica é aquela dos cachos, né, do conhecimento. A Dórica é aquela que é usada em prédios militares, ela é sem adornos, ela é redonda ou quadrada e sem adornos. E a Coríntias é essa com as calêndulas. Não, qual é o nome dessa flor, professora? Lembra o nome da flor da Coríntias? Isso, arcanto. Isso. Folhas de arcanto. Ela adorna a coluna Corinthians. Esse prédio, pode observar, ele fica dentro da proporcionalidade áurea. Cada retângulo, cada porta, cada dimensão dele. Existe na natureza formas da perfeição. O número dourado, a intersecção dourada, a proporcionalidade, a progressão áurea, tudo são aspectos do mesmo conhecimento. Dá para se resumir como proporcionalidade, né? Estudo da proporcionalidade. Viver às claras. O que é viver às claras? É nós vivermos à luz da razão, à luz da inteligência, da verdade, sem obscurantismo, sem desvio, sem mentira, né? Mas tem uma outra recomendação. Aquilo que nós fazemos na nossa vida íntima, privada, nós não devemos ter receio de fazer na nossa vida pública. Se aquilo é correto, se você está dentro da retidão, fique tranquilo. Agora, se a pessoa faz coisas erradas e quer esconder dos outros, aí é um problema grave. Aí não está vivendo às claras. Então nós temos que viver às claras. Aquilo que a gente fala, pensa, tem que ser aquilo que a gente faz. Não podemos usar de subterfúgios, né? É muito importante viver à luz da verdade. Viver para outrem. Quem entende essa frase entende a moral positiva. Qual é a moral positiva? É reprimir, inibir o egoísmo e expandir o altruísmo. O altruísmo é um neologismo kantiano, uma palavra que ele criou, vem dessa frase. Viver para outrem. Eu já estudei muito a palavra outrem para tentar entendê-la. Outrem é quase a mesma coisa que outro, só que tem uma diferença. O outrem é aquele outro que nós não conhecemos. Quando eu dou uma caixa de leite para um orfanato, ou quando eu levo uma mala de agasalhos para uma geriatria, para um abrigo de idosos, eu não sei qual a criança que vai beber aquele leite. Eu não sei qual o idoso que vai se agasalhar, mas eu sei que eu estou ajudando a humanidade. Então o outrem é essa pessoa que nós não conhecemos. Fazer o bem sem olhar a quem. Porque fazer o bem para o nosso familiar, para o nosso irmão, para o nosso amigo é fácil. O difícil é fazer o bem para aquela pessoa que tu não conhece. Ajudar quem tu não sabe, né, quem é. Isso é muito importante. Essa é a essência da moral positiva. Reprimir o egoísmo, como eu disse antes, nós somos ainda muito primitivos. Nós temos uma tendência de sermos egoístas. Inclusive, contrariando o próprio Darwin, o Homo sapiens sapiens não chegou até aqui porque ele era o mais adaptável, como defendeu Darwin. Nós chegamos até aqui porque nós fomos os mais solidários, os mais altruístas. O homem de Neandertal, ele caçava em 3, 4 elementos. O Homo sapiens, ele tinha grupos de 30, 40. Por quê? Porque eles se ajudavam. Eles não caçavam um animal e iam comer sozinho, escondido, aquela caça. Não, eles chegavam, traziam para a aldeia para dividir com os outros. Era uma prática do Homo sapiens sapiens. Que a inteligência dizia, cuida dos outros, que eles vão cuidar de ti também.
Então gerava aquele sentimento de pertencimento, de coletividade. Por isso ele chegou até aqui. Nós somos o Homo sapiens sapiens. Já foram extintos os neandertais, os cro-magnons, outros hominídeos mais fortes, maiores, mais violentos, mas eles não eram altruístas. Então eles foram se extinguindo ao longo do percurso da humanidade. Ficou só o sapiens sapiens por causa disso. Ordem e progresso. Essa é a frase da bandeira da religião da humanidade. Ela foi criada 50 anos antes da bandeira do Brasil. Como era essa bandeira? Ela era toda verde, de um lado escrito Ordre et Progrès, em francês, e do outro lado escrito Viver para outrem. Por isso o amor não está na bandeira do Brasil. O amor é uma força incontrolável que deve ficar do outro lado, através do altruísmo, que é o aspecto mais elevado do amor. Até um senador entrou com um projeto de lei, o que é o desconhecimento, né? Para botar o amor de volta na bandeira do Brasil. Ele nunca esteve, ele estava numa face oposta, era uma bandeira dupla face. Né? Por isso ele não está, por isso se escolheu somente o aspecto político na bandeira. E agora nós vamos estudar o axioma completo, lá em cima. O amor por princípio, reparem a pontuação, o amor por princípio, ponto e vírgula. E a ordem por base, vírgula, o progresso por fim. Vamos dissecar essa frase. O que é o amor? O amor é tudo que nós já falamos, aquele sentimento mais poderoso que nós carregamos pelos nossos pais, pelos nossos familiares, nossos avós, nossos filhos. Não existe amor maior que de um pai ou de uma mãe por um filho. Nós damos a vida por nossos filhos, não é? E o que aquela criança vai nos oferecer em troca? No primeiro momento, nada. O que um bebezinho vai levar de vantagem para a sua mãe? Só o amor que ela tem realmente, por si só, já basta. É o maior amor que existe, é do pai pelo filho, da mãe por um pai, né? da mãe por um filho, das familiares, os avós, os verdadeiros amigos, um casal. Coisa mais linda esse amor. Isso é o amor. Esse é o amor que nós temos que carregar pela vida toda conosco. Toda vez que nós lembramos do amor de verdade, ele nos blinda contra sentimentos ruins, contra decisões erradas. Pensa sempre o que o meu pai diria para eu fazer nesse momento, o que a minha mãe diria para eu fazer nesse momento. Lembra sempre dos mais velhos, do conhecimento, do amor verdadeiro que nós recebemos. Aquela primeira professorinha que segurou a tua mão, pegou aquele lapisinho já gasto, ensinou a criança a fazer a primeira letrinha. É o amor que existe na humanidade, a coisa mais linda que existe, né? Então esse é o verdadeiro amor. O amor por princípio, esse é o nosso princípio, é isso que deve impulsionar as nossas escolhas, as nossas decisões. A ordem por base, o que é a ordem? A ordem são as leis. Nós somos regidos por leis, quer queiramos ou não. Nós somos regidos por leis inexoráveis, leis atômicas, leis físicas, leis biológicas, moleculares, leis sociológicas, leis astronômicas, e existe um encadeamento dessas leis. Isso é o que é o mais interessante. A mesma lei que rege um átomo rege uma galáxia. Nós somos reféns dessas leis, não tem como fugir disso. Nós não somos regidos por maldições, profecias, revelações, horóscopos. Isso tudo é muito alegórico, muito bonito, mas é um aspecto místico, antigo, ultrapassado, já obsoleto. Fez parte de um passado importante da humanidade, mas não responde mais aos interesses atuais da humanidade. Nós somos regidos pelo conhecimento, pela ciência, pelas leis. Não tem como fugir disso, não é? Alguém pode dizer que consegue voar, tudo bem, mas eu acho que ele vai ser arrebatado pela lei da gravidade. É muito difícil contrariar as leis da natureza, né? Então não adianta, nós temos que nos resignarmos que nós somos submetidos a uma potência maior, que são as leis, a ordem. E essa ordem, quando nós desviamos um elétron do seu curso, pode causar uma hecatombe nuclear. Então é muito perigoso mexer nessa ordem. E essa ordem, ela se revela. Nós já falamos da proporcionalidade. Olha que bonito entender a ordem na natureza. Uma flor, as flores elas são iguais. E elas são mandalas. E são matematicamente perfeitas, né? A água girando em torno do ralo é uma espiral, né? A proporcionalidade, o pentagrama, o número dourado, como quiserem chamar, os pitagóricos estudavam muito isso.
Isso aí são as manifestações dessa ordem na natureza. Olha que bonito entender isso, né? Até chegarmos no progresso. O progresso ele é somente o resultado do amor agindo sobre a ordem. Aí nós temos progresso. Senão não é progresso. Se não houver harmonia social, se não houver amor, se não houver concórdia, se não houver aspectos positivos, não é progresso. Não quer dizer que quanto mais aço, mais eletricidade, mais concreto, nós teremos mais progresso. Não. Não. Podemos encontrar mais progresso numa tribo Yanomami do que em Nova York. É só uma questão de entender o que é o progresso, o que é o bem-estar humano, o que é o avanço da humanidade. E lá em cima o medalhão, com a deusa mãe humanidade, religião da humanidade. Virgem mãe, filha do teu filho, a ti mais do que a nós mesmos. Está escrito em latim. Uma frase extraída da Divina Comédia de Dante Alighieri. A prédica agora. Ela acabou de tocar uma música para nós e agora vai começar a prédica. Vamos ver. Erlon, as prédicas sempre foram aqui desde o início. A doutrina religiosa, ela é estudada, ela tem reuniões desde 1881, mas como o prédio só foi inaugurado em 29, antes disso era feita na casa dos Mas daí era nesse salão que depois fizeram o prédio, foi aqui nesse salão. Depois que foi feito o prédio, sempre foram aqui as reuniões. Ah, então o Júlio nem chegou a entrar, nem conheceu? Não, o Júlio de Castilhos não, porque ele faleceu antes, infelizmente. Ele morreu em 1903. O Carlos Barbosa chegou a vir aqui? Sim, Carlos Barbosa, sim. Ah, que legal. Eu estive no museu dele lá, agora em Jaguarão, na casa dele. Foi um grande líder. Grande, sim. Ele foi muito importante porque ele
ocupou aquela função de quando o Borges não pôde se reeleger. Ele que sumiu, exatamente. Ele assumiu, né? Tem bastante quadro do Júlio de Castilhos lá, dele que era pessoal, assim. Sim, interessante, sim. legal. A história é uma coisa linda, né? Fantástico. História é uma coisa linda. A outras gerações, a tempos futuros, a lugares distantes, a arte. A arte é capaz de aprisionar o sentimento humano e transferi-lo para outro tempo, outro lugar, né? Eu muitas vezes me pego chorando escutando uma sinfonia de Beethoven ou o piano de Chopin, ou um tema de jazz de Pat Metheny, de Miles Davis. Eu me emociono com a música, né? A música tem esse poder de armazenar o sentimento, a arte, a pintura, a arquitetura, a escultura, né? E o sentimento é a grande ferramenta para trabalhar a ética humana. Ou seja, se engana quem pensa que o positivismo é cético, é cientificista. Não, porque primeiro ele prega o aprimoramento ético, emocional, moral do ser humano, para que depois ele esteja capacitado para entrar no dogma, que é a própria ciência, a lógica, a cosmologia, a biologia, a sociologia e a moral. Da cultura de Porto Alegre, é uma peça fundamental, a forma apaixonada, como tu fala, da cidade, do positivismo, da cultura, do amor que tu tem por isso aqui, é muito empolgante, realmente para mim é fundamental. A gente citou o Café Mal Assombrado, que a gente tem aqui na Fernando Machado, que é justamente um espaço de memória, é muito mais um espaço de contemplação da vida do que a morte. É naquele lugar que a gente lembra que a vida é finita, e que a gente precisa estar com as pessoas. Esse momento aqui presente, essa experiência aqui que a gente está vivendo aqui, ela é única. A gente pode vir no domingo que vem aqui, é outro dia, é outro momento. A experiência de estarmos juntos, de reviver as histórias da cidade, de olhar... Porque às vezes a gente precisa... Eu sou formado em publicidade e propaganda, então às vezes é necessário... Se eu crio um café chamado Café do Autoconhecimento, ninguém vai. Nem dá bola. Mas se eu falo que é o Café Mal Assombrado, todo mundo vai lá ver. Isso aí. E o que a pessoa vai se deparar é isso, é um chazinho, com um café, lembrando das memórias dos avós, das histórias, olhando aqueles quadros, aquelas histórias que às vezes a gente se orgulha, histórias que às vezes a gente não se orgulha tanto, mas que fazem parte da nossa história. Esse contraste o tempo todo faz parte de nós, luz e sombra, a gente é movido por isso, né? E a gente se interessa exatamente por esses aspectos que a gente imagina que possam fazer parte da nossa trajetória. Porto Alegre é uma cidade riquíssima, com uma história fantástica. Nos caminhos que eu faço da Porto Alegre Mal Assombrada, que a guia faz um guiamento com a guia Ju Peixoto, que falou agora que ela faz guiamentos com a criançada, que é o mesmo caminho que eu faço. A gente passa pelo Museu Júlio de Castilhos. Eu sempre falo, eu não sei como é que não existe, eu falei isso ontem, falo sempre, né? Mas ontem algumas pessoas concordaram comigo, foi muito emblemático, eu disse que viria aqui hoje. Eu falei, como não existe um filme sobre o Júlio de Castilhos, como não existe? Verdade. Não existe ainda, vamos fazer isso, sim, vamos fazer Deus, isso. Né? Estão se interessando e a gente vai ter um novo capítulo aí, né? Aos pouquinhos, passinhos de formiguinha, mas estão indo contínuo e sempre, né? Obrigado, desculpa tomar tanto espaço aqui, mas valeu, muito obrigado. Aí, muito obrigado. Vocês, fiquei muito feliz de rever meu querido. Viver para servir, pela fraternidade, o amor por princípio e por fim. E agora, com essa belíssima oração, evocamos a grande liga religiosa, ecumênica, de todas as igrejas, todas as crenças em prol da humanidade. Senhor,
fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, mais uma vez agradeço todos que estiveram aqui na Rede Humanidade, foi muito bem frequentada. A Juliana Paz está conosco também, o Filino Neto, muitas pessoas queridas ainda chegando aqui. A Gislene, lá de Mogi das Cruzes, grande pedagoga, terapeuta, que alegria, Gislene. E agradecer novamente todos os presentes. Até domingo que vem, 11 horas, irradiando a doutrina aqui na Rede Humanidade, e às 10 horas, aberto gratuitamente para a visita guiada. Saúde e fraternidade, tenham um ótimo final de domingo. E fica mais do ladinho dela ali para tu aparecer. Não, mais para lá, vai mais para lá. Isso aí, agora sim. Por que tem bastante Dante Alighieri? A importância que Dante representou. Dante foi o primeiro livro escrito em italiano e não em latim. É muito importante. Ele foi escrito em italiano arcaico e não em latim. E a comédia, ela é uma crítica social ferrenha, né? A própria igreja, né? Ele coloca entre os pecadores os bispos, os monarcas, os reis, o clero, e ele vai julgando e condenando as lideranças da época, né? Entendi. E a Heloísa está ali por quê? A Heloísa, ela representa a festa da santificação feminina, que acontece de 4 em 4 anos. Um dia a mais do ano, no ano bissexto, é o dia de Heloísa. E a data mais importante para nós, porque ela enaltece a santificação feminina. Para nós, as mulheres, quando elas dão à luz, elas são santificadas aqui na doutrina. Como eu já disse na visita guiada, a mulher, ela é superior ao homem, na nossa visão. Ela tem aspectos psicológicos, fisiológicos mais preparados, mais avançados que o homem. Não, eu estou bem impressionado, até porque aquilo que se fala sobre o positivismo de forma superficial, que a gente encontra na internet, nas conversas de esquinas, encontro literário, é sempre algo muito superficial sobre o positivismo ser uma doutrina muito machista, muito dogmática, que é o oposto disso, né? E estou muito surpreso, e a gente está vendo na prática aqui, nos símbolos que já estão aqui há muito tempo, como a presença da mulher é fundamental e reverenciada, né? Não podemos tomar a primeira parte da obra de Conte e seus aspectos políticos que influenciaram grandes movimentos políticos como sendo a doutrina ortodoxa. Isso é importante. Esse trabalho que tu estás fazendo aqui é muito importante, levar realmente a doutrina pura para as pessoas conhecerem. Porque o que nós conhecemos é um filtro que passou por interesses
mercantis, políticos, antropocêntricos, eurocêntricos, machistas. Então era um perfil da época, né? O recorte daquele período das revoluções era o recorte da humanidade daquele período, machista, eurocêntrica, antropocêntrica. E a doutrina não é nada disso, ela é pacifista, ela é universalista e ela é feminina. Ela ficou exposta numa loja de fotografia no centro de Porto Alegre para angariar fundos para a construção do mausoléu. Ah, que fantástico. Ela é a maquete original do mausoléu, isso aí. Poxa vida, que legal. Aham. Que legal. Que escada maravilhosa, hein? É, realmente, essa escada é... Fantástico. E tu vê como tu sobe e desce com uma facilidade. Sim, ela. não, mas A ergonomia dela é fantástica. perfeita, né? Que lindo, que lugar lindo. Repara a bagunça que nós estamos Eu já fazendo. conheço aqui de imagens, né, que eu já Aham. vi na internet, né? Eu tô muito feliz de estar aqui, cara. Tô muito emocionado. Isso, tá um pouco bagunçado que nós tínhamos que bagunçado, relocar tá algumas coisas Um aí. espaço de trabalho nunca é bagunçado. Nós recebemos de doação esse espelho, que era o espelho da casa do Felizardo Júnior, do Joaquim Olha. José Felizardo Júnior. O tataraneto dele nos doou esse espelho e nos doou um abajur, um lustre também da casa dele. Isso vai ser colocado agora na reforma em um lugar de destaque. Que legal. Ali atrás nós temos o nosso galpão crioulo, que esse é recente. Nós construímos para ter um lugar para eventos gastronômicos, almoço, janta. E lá atrás o Bosque Sagrado, que nós temos um terreno muito bonito ali, arborizado. Ah, uma cafeteria aqui ia ficar legal, hein? Falta parceria. Calma que vai chegar, calma. Calma, tá chegando. Faltam parceiros para isso. Calma, tá chegando, devagarinho. Olha que... Vai, o patrimônio da biblioteca aqui... Aqui a nossa biblioteca ela é fantástica. Aqui nós temos os catecismos antigos. Inclusive um deles eu localizei um catecismo de Júlio de Castilhos, dos grandes líderes do Felizardo, do Faria Santos, do Torres Gonçalves. Eles morriam e deixavam seus catecismos aqui na casa. Temos legal. toda a obra original de Conte aqui, todos os testamentos, a Carta aos Apóstolos. francês? Em francês original, em português alguma coisa. Aqui está toda a correspondência original de Conte guardada. Esses móveis são da casa também? São da época da inauguração, são originais da casa. E sempre estiveram aqui embaixo. Sempre estiveram aqui embaixo. Aqui era um espaço de biblioteca? sempre Aqui foi? é a sala do conselho. É a sala de reuniões do conselho, aqui essa mesa. Que E biblioteca legal, também, né? que Biblioteca legal. também, uma sala de estudo. Né? Nós tivemos 2 armários que ficavam naquela sala que nós tivemos uma inundação aqui. Quando teve aquelas chuvas intensas, a nossa não deu conta, a nossa vazão. E nós tivemos que tirar todo o piso dela, tirar a madeira que apodreceu. Bah, que pecado. Perdemos algumas obras, infelizmente. Ah, eu não acredito. Pouca coisa, mas Sim. o que estava muito encostado no chão. Ah, Por isso nós cara. trouxemos tudo para cá. E aqui ficou um depósito, por enquanto, das doações. Nós recebemos muita doação. Ah, coisa boa. Nós temos aqui toneladas de livros aqui que foram doações, que a gente ainda vai fazer uma triagem. Alguns vão ser comercializados, outros vão ser disponibilizados para pesquisa. Né? Aqui era o que nessa peça? Aqui nós tínhamos, até o ano passado, uma academia de artes marciais. tá. Mas o mestre adoeceu, teve um problema, o apóstolo André, e ele está se recuperando. Infelizmente, ele passou pela amputação de uma perna, pela trombose, diabetes. E aí encerramos a atividade do dojo por enquanto. E aí estamos usando como um depósito. Aqui estão os livros, ali tem outras antiguidades, aqui tem coisas que a gente vai ganhando. E nós vamos fazer uma feirinha daqui a um mês e nós vamos comercializar rádios antigos. Tudo são doações que a gente recebe, ó. Câmera fotográfica antiga. Que legal. Tudo isso vai ser comercializado nessa Show. feirinha. Ah, que bom que tá. Ali é o dormitório do guardião que mora aqui, que dorme ali, que cuida da casa. Tu é um guardião também do templo, não? Sim, eu sou guardião. Sou um apóstolo e juridicamente que nós precisamos nos modernizar, né? A igreja ela nunca teve uma regularização jurídica desde a sua fundação. E a Constituição de 88 ela exige que toda instituição religiosa, se ela quiser realmente atuar no setor, enfim, no terceiro setor, ela tem que ter um CNPJ. Então, em 2014 nós fizemos uma regularização jurídica. Eu sou o diretor-presidente da delegação executiva da igreja. Sim.
Mas gosto de me apresentar como apóstolo, como guardião, como todos somos. Eu acho muito bonito a palavra guardião. Guardião, Eu acho muito bonito isso, eu acho bonito. E eu estou preparando alguns guardiões já para o futuro. Nós temos já uns 5, 6 coisa boa. em preparação. Não, já. porque esse aqui é o Getúlio, né? É Getúlio, Eu fico pensando, uma vez eu vi um documentário sobre positivismo e acho que eu nunca te falei isso aí, mas nesse vídeo tu é entrevistado e não sei até quem fez, mas gravaram lá no Rio e gravaram aqui. E aí aquele filme. A Última Religião. A Última Religião da Humanidade. Foi um cineasta português financiado pelo governo chinês. De Macau. Que interessante. E aí, cara, tu tá ali falando e aí, em dado momento, tu te emocionou na fala. É verdade. Tu te emocionou. Quem me marcou muito. Me emocionei junto contigo. Olha porque, cara, tu falava com... E foi o que eu vi hoje aqui, eu disse ali... Subi no púlpito, fiquei muito feliz, muito emocionado. E tu fala com muito coração, com muita emoção e protege e lida. E todo domingo aqui falando com as pessoas, e eu que acompanho pela internet, aliás, acompanho pelo Instagram sempre da igreja, porque ele sempre fala com a mesma empolgação, não perde nunca o tom de vibração para transmitir a mensagem. E vejo isso, e quando eu vi tu te emocionar, eu pensei, cara... Depois que o Elon falou, quem vai cuidar disso? Quem vai ser o guardião? Quem que vai se manter fazendo isso, né? Então fiquei feliz que tu disse que já está preparando outros. Eu tenho um privilégio de ter um grupo muito qualificado aqui. O Mestre Capelli já não tinha, né? Quando eu cheguei aqui, ele estava praticamente sozinho. Primeira vez que eu entrei aqui, ele estava sentado lendo um livrinho ali sozinho. Isso me marcou muito. E eu me emociono porque ele foi uma pessoa muito importante para a minha vida. E eu estou aqui, eu já falei isso naquele vídeo e repito, eu estou aqui por ele, pela missão que ele me delegou e confiou, mais do que por qualquer outra coisa. Então, essas coisas a gente não tem como fugir, né? É pior do que se eu fosse contratado, tiver um trabalho, tu consegue sair. Sim. Agora, essa missão que ele me passou, não tem como abandonar. Por isso que para mim me marcou muito esse tema, o guardião, porque tu realmente é um guardião, é que tem uma missão muito importante, se espera muito dele. Protegendo esse lugar, temos um guardião que mora aqui, que protege, já expulsou tentativas de arrombamento. Tivemos essa janela arrombada uns meses atrás, já consertamos. Mas agora temos câmeras de segurança em toda a casa também, né? Legal, né? Tudo fica bem, né? Sim, protegido. E quem que tá aqui nessa? Essa é a Heloísa. A Heloísa, ela tem essa peninha, porque o livro, é muito lindo o livro, Em Nome de Deus é o nome. Tem o filme também. Sim! Eles tiveram o filhinho, o astrolábio. Aí no final ela pede a cruz. E aí as pessoas entregam a cruz, pensam que ela queria morrer abraçada na cruz, ela tira uma peninha que estava escondida, que ele ganhou do Abelardo, do namorado que foi assassinado. Abelardo, sim. E aí ela joga a cruz fora e fica com a peninha na mão. Por isso ela está com a peninha, né? E tem muita razão por ter escolhido ela em específico, dentre tantas outras? Porque ela é uma mártir, né, da santificação feminina. A história é muito linda, né? Ela era uma jovem que se apaixonou por esse professor e ele era da igreja. Era um filósofo padre da igreja. E eles se apaixonaram, tiveram um filho, fugiram, e o tio dela era bispo do condado. E mandou perseguir os dois, acharam ele, castraram ele, espancaram, quiseram matar, jogaram ele num penhasco, ele não morreu. E ela foi para um convento interno, só que ela era muito inteligente, com os anos ela se tornou madre superiora. E aí quando ela se tornou a madre superiora, ela tentou buscar o Abelardo, descobriu onde ele estava, e ela localizou ele bem velhinho. E trouxe para ele morar com ela, só que no meio do caminho ele morreu. E aí ele foi enterrado dentro do mosteiro dela, dentro do convento dela. E quando ela morreu, ela pediu para ser enterrada do lado dele. E hoje a sepultura deles foram tirados desse mosteiro e estão no Père Lachaise, em Paris. E eu visitei. Eu visitei lá também, não sabia. Aqueles dois sarcófagos, um do lado do outro, que tem um pergolado em cima. E é um lugar de peregrinação dos amantes. Os namorados vão lá render homenagem a Heloísa e a Abelardo. Puxa, Luísa. Por isso ela foi escolhida. É uma história muito linda, né? Muito linda mesmo. Pô, eu não conheci. Não, eu simplesmente eu sou chocado, impressionado com a quantidade de informação que ele consegue armazenar, compartilhar e sem fazer uma leitura de absolutamente nada. Realmente ele sabe de cor, sabe de coração, porque é impressionante. Como é que tu consegue guardar tanta informação, cara? Olha, primeiro temos que amar muito uma coisa. Tem uma frase do
não me lembro o autor, mas ele diz assim, só se preserva aquilo que se ama, e só se ama aquilo que se conhece. Então tu tem que conhecer a fundo aquilo que tu é objeto de preservação. Então eu tentei conhecer ao máximo essa doutrina, amo muito ela, e a continuidade, isso é aristotélico, né? O hábito é que cria a tua virtude. Então, aos 20 anos fazendo a mesma coisa, nesses 20 anos eu fui aprendendo comigo mesmo e aprendendo cada vez mais. Sim. E tentando me aperfeiçoar, tentando ajeitar o discurso para ficar agradável, não ficar enfadonho. Então, nesses 20 anos de prática, Sim. me deram alguma familiaridade com o tema, né? Com certeza, funcionou muito. Quem que tá aqui? Esse é Marechal Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro. Ele era positivista também? Consolidador da República. Ele não era exatamente um seguidor ortodoxo da doutrina, mas ele era um grande simpatizante, né? Tá. E ele seguiu as orientações de Benjamin Constant. Sim. E foi o que manteve o Brasil unido. Se não fosse ele que enfrentou as revoltas todas enfim, né? Canudos, enfim, todas as tentativas de fracionar o país, ele combateu com mão de ferro e manteve o Brasil unificado, né? Sim. Quem trouxe o positivismo para o Brasil foi o Benjamin Constant? Ele é o primeiro a trazer isso como uma ideia política? Essa história é muito curiosa. Ele foi um dos mais conhecidos, Benjamin, Miguel Lemos, Teixeira Mendes, mas teve uma mulher que era amiga de Augusto Conte, brasileira, e foi enfermeira na Revolução Farroupilha, que o nome dela é Nízia Floresta. Ela foi a primeira a falar em positivismo no Brasil. Nízia Floresta. Ela era do Rio Grande do Norte, ela era mestiça, era uma mulata, e ela era amiga de Augusto Conte, depois ela morou na França, teve um café em Paris e Augusto Conte frequentava o café dela. Tá brincando? Sim. E quando ele chegava na casa, ela dizia, levantem-se todos que a mente mais brilhante da Europa chegou. Que fantástico! E onde é que ficava esse café? Cara, eu vou ter que ir lá. Ficava em Paris, tem que descobrir. Não tem lugar sabe, né? assim, Tem que pesquisar. Que legal! E ela era professora, foi a primeira feminista, jornalista, defensora da liberdade de expressão, defensora do voto feminino. E ela tem livros magníficos, inclusive eu sugeri para a banca do Senado, eles estão editando alguns livros da Nízia Floresta. Que legal. Na próxima feira do livro eu sugeri muitas coisas que eles aceitaram, a banca do Senado, porque só tinham livros do Império, não tinha nada da República. E esse ano já vão ter muitos livros da República, a sugestão nossa. Legal, demais, legal. Então, eles vão reeditar o do Ivan de Barros Lins, a história do positivismo no Brasil, que é muito boa. Pô, legal. Tem esse livro Opúsculos, da Nízia Floresta também, que vai estar já à venda. Muito interessante. Fantástico. E aqui quem tá? Esse é o grande Benjamin Constant Botelho de Magalhães, né? O patrono da República, o grande artífice que persuadiu os generais, e ele era um tenente-coronel, ele não era general, e persuadiu os generais, os marechais, a proclamarem a República. Fantástico. Ele era um militar que não gostava de usar farda. Pode ver que ele não está com uma roupa militar. Está com uma bata, uma túnica de professor da época. Exato, um romântico, né? Ele era um professor de matemática, e ele que introduziu o positivismo no meio militar. Graças a ele, os positivistas tiveram força para se manter durante a Revolução da Proclamação da República. Sim. Ele que deu a sugestão de algumas questões ligadas à bandeira do Brasil republicana. A biografia dele é muito linda, é um livro que a gente vai sugerir para a banca do Senado reeditar também. A Constituição que o Júlio redigiu, ela está aqui? Onde ela está? Não, ela está lá na Assembleia Legislativa. Né? Está lá. No museu. Uma redoma de vidro guardada, lá é uma relíquia. Nós temos cópias dela aqui, legal. Temos ela em cópias aqui. Entendi. Né? E ali está o homem. Aí o cara. Júlio. Esse aí foi o maior político positivista de todos os tempos. Né? Um dos maiores políticos do Brasil, né? Brasil, do planeta, né? Júlio Prates de Castilhos. Ele tinha os amigos que eram grandes admiradores, mas os inimigos também eram admiradores, né? Às vezes o grande opositor dele, o Gaspar Silveira Martins, era um admirador também. Eles se admiravam, embora tivessem de lados opostos. Exato. Os debates eram muito cavalheirescos, muito formais, né? Muito... Eles tinham uma nobreza nas atitudes, né? Até os caras que eram amigos e inimigos. O Assis Brasil, uma hora era amigo, uma hora brigou com o Assis Brasil depois, é um caso muito curioso, né? O Assis Brasil, ele era republicano, era positivista, cunhado de Castilho, só que tem um detalhe, o Assis Brasil, ele era muito vaidoso.
Ele era inteligentíssimo, era habilidoso, se dizia o maior atirador do planeta. Sim. Só que ele era muito vaidoso. Sim. E o Castilhos não gostava de pessoas vaidosas, arrogantes. Ele gostava de pessoas discretas, silenciosas, humildes. Então ele não escolheu o Assis Brasil e escolheu o Borges para ser o sucessor dele. Por isso, o Borges era um cara reservado, um cara tranquilo, comedido. Já Assis Brasil, ele era um cara exacerbado nas suas atitudes, na sua fala. Tinha aquela fala de... Era mais eloquente. De cátedra, assim, né? Eloquente, aquela coisa. Então... E o Assis Brasil ficou muito magoado por Castilhos não ter escolhido ele como sucessor e mudou de lado, passou a apoiar os maragatos, né? Sim, Os liberais. Ele é um dos fundadores, né, do Partido Liberal. Sim, é um dos fundadores do Partido Liberal. Só que hoje, parando para analisar a obra de Assis Brasil, ele tinha razão. Hoje o que prevaleceu foram as ideias de Assis Brasil, o presidencialismo, a República Federativa. Só que na época era impossível implantar nesse modelo, porque tu não derruba um império democraticamente. Sim. Então precisou de uma ditadura republicana que Assis Brasil era contra. Ele já era adepto do presidencialismo, daquelas ideias mais modernas. Tanto é que elas prevaleceram e hoje... Sim, e tanto é que depois do Assis Brasil, depois do Tratado de Pedras Altas, eles se juntam com o Borges de novo para assumir o Getúlio. Exatamente. Essa é a grande união dos chimangos e maragatos em Pedras Altas, quando o Partido Liberal e o PRS se unem e formam a grande coalizão que levou Getúlio Vargas ao poder. Né? Exato. É muito rica a nossa história. E ao final da vida ele se torna um grande diplomata, escritor, consultor de países. Ele dava consultoria no mundo inteiro de como implantar a república, de como implantar o presidencialismo. Né? Ali está o Rio Branco? Rio Branco, exatamente. Branco aí, não tem como não reconhecer ele, né? Esse bigode, essa careca... Grande barão do Rio Branco. Grande barão do Rio Branco, né? Ele é tido como grande pacificador, porque todos os embates, guerras que ele participou, ele conseguiu resolver de forma pacífica. Era um positivista, né? Por isso o positivismo ele é pacifista, isso é uma coisa muito importante. As pessoas acham que nós somos belicosos, violentos, militaristas. Não. Para nós o militarismo deve servir para educação e engenharia e defesa interna. Nunca fazer guerra. Guerra é uma coisa abominável. Deve-se exaurir as possibilidades diplomáticas, né? Lá o Tiradentes. Tiradentes. Por que ele está lá? Como sendo o primeiro grande artífice da República, né? Porque em 1740, 50, ele já semeava essas ideias em Minas Gerais, né? Então ele antecipou essa questão republicana. Então, em homenagem a ele, como o primeiro grande mártir da liberdade, nós temos ele como uma figura importante, né? E foi uma tentativa também de se criar um Cristo positivista. Sim. Pode ver que ele imita um pouco aquela fisionomia, né? Exatamente. Já que a humanidade precisa desses arquétipos, então nós tínhamos que ter um. Qual era o nosso arquétipo de herói mais próximo? Mais próximo era o Tiradentes. Então se criou o Tiradentes. E por que a gente tem, não sei se isso existe uma explicação exata, tá? Mas a bandeira do Rio Grande do Sul, ela é mais maçônica, né? Ela tem símbolos maçônicos ali, né? Tem uma bandeira em tamanho... Ah, legal. Eu vou te explicar algumas coisas muito importantes da bandeira do Rio Grande do Sul. Show. Essa bandeira tem uma simbologia riquíssima. Duas colunas maçônicas. E aqui em cima não são balas de canhão, como se diz, são romãs. Isso aí está dentro da simbologia, ó, são duas colunas jônicas, as colunas da loja maçônica. E aqui nós temos um losango que representa o esquadro e o compasso invertido. São os dois símbolos da arquitetura. Esse losango. Ah, tá. É o esquadro e o compasso maçônico. Lógico. Forma um losango, se tu analisar. Essa aí é a ideia do losango. Aqui são ramos de acácia, que é uma planta simbólica da maçonaria. Aqui é a espada, que representa a igualdade. Aqui é a estrela flamígera, que é um símbolo hermético que vem lá dos pitagóricos, que representa a energia vital, o homem vitruviano de Da Vinci, né? Aqui nós temos o barrete frígio. Esse gorrinho vermelho era um gorrinho usado pelos libertos na Roma Antiga e pelos revoltosos da Revolução Francesa. Ele é um símbolo republicano. E olha que interessante a cor.
É o verde e amarelo do Império, rasgado pelo vermelho da República. Da República, exatamente. Essa é a simbologia dessa bandeira. Aqui, olha que coisa bacana. Nós somos o único estado da federação que ostenta a palavra República na bandeira. Porque nós somos um país por 10 anos, uma república independente. E olha que a prova que o positivismo originou essa bandeira também. Qual era o lema da Revolução Francesa antes da queda da Bastilha? Liberté, égalité, fraternité. Tinha mais uma palavra no final ainda, era liberté, égalité, fraternité ou la morte. Tinha a morte no final. Não sabia. Depois que eles obtiveram isso, eles tiraram a morte. Ficou liberté, égalité, fraternité. Aquela ideia, independência ou morte, vem dessas ideias aí. Liberté, égalité, fraternité. Júlio de Castilhos modificou na Constituição de 1891, ele tirou a palavra fraternidade e colocou a palavra humanidade. Olha que é muito mais abrangente. É muito mais abrangente que fraternidade. Claro. Porque tu pode ter muito fraterno com os teus irmãos e oprimir uma outra etnia, uma outra civilização, né? Exato. Já a humanidade é amplo, é planeta, né? Todo mundo unido. Então é a prova que essa bandeira ela é maçônica e positivista. O brasão foi criado pelo Mariano de Matos, que era um major maçom, e o Júlio de Castilhos colocou essa frase aqui: liberdade, igualdade, humanidade. Foi o Júlio que botou a frase? Sim. Não tinha, então, a bandeira maçônica não tinha. Não, tinha isso, ela veio depois da Constituição de 91, essa frase. Que legal. Tá. E a bandeira brasileira, ela totalmente junta com as cores dos Vamos agora para a bandeira ali, né? brasileira, que é uma outra explicação muito interessante. Essa eu não sabia, eu achava que ela fosse totalmente maçônica e agora Não, acabei é de ver os símbolos positivos também, que legal. Sim, ele bota no inciso 6º da Constituição de 91, serão insígnias do Estado o malogrado pavilhão da República Farroupilha. E aí ele adota a bandeira proscrita já como bandeira oficial. Pô, que demais. Né? Que a bandeira do Estado mesmo, ela era a bandeira da província de São Pedro, eram 3 listras, azul e branca. Sim. Né? Aqui, ó, olha que interessante. Novamente o losango. O que representa esse losango? Com passos, né? Né? Por quê? Porque essa bandeira aqui, esse desenho foi criado pelo velho José Bonifácio de Andrade e Silva. Que era maçom também. Sob encomenda, que era um grão-mestre maçom, sob encomenda de Dom João VI. O losango, porque ele era grão-mestre maçom e ele fez sob encomenda de Dom João VI e contratou o artista plástico Debré, que veio junto com a primeira missão francesa ao Brasil. E Debré pintou essa bandeira, só que ela tinha o símbolo do Império no meio. Antes, né? Quando foi proclamada a República, eles tiraram o símbolo do Império e colocaram o céu da República. Isso aqui é a lente de um telescópio às 9h30 do dia 15 de novembro de 1880. Isso é real mesmo, mas real. Que legal. E esse estudo foi feito pelo astrônomo do Gabinete Real de Observação, que era um positivista, Manuel Antônio Pereira dos Reis. Isso no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. E aí colocaram a frase ordem e progresso em homenagem à doutrina positivista. Pô, eu nunca soube se isso era real mesmo, se o telescópio foi realmente usado para fazer o céu. Sim, é o céu da República naquele horário da proclamação. E feita por um astrônomo ainda, Manuel. E o desenho dela... Ele era positivista também. Positivista. E o desenho do mapa celeste, como deveria ser, foi arquitetado por Teixeira Mendes e Miguel Lemos. E o Benjamin Constant deu uma ideia muito importante. O Cruzeiro do Sul, ele está invertido, como se alguém estivesse chegando de fora da nossa constelação. Olha, por quê? Justamente pela ideia da cosmologia, né? E porque eles eram maçons também. Então eles admitem a possibilidade de uma inteligência além externa, olhar o nosso planeta de fora. Sim. Né? Então assim, o positivo. Então, duas perguntas. Uma, não é verdade então que a frase na bandeira seria o lema completo, não político, de amor, ordem e progresso? Sempre não é verdade. Pensou ordem e progresso. Sempre foi ordem e progresso. Era para se olhar. Por quê? São as forças políticas que não devem se misturar com a questão afetiva. De um lado, ordem e progresso. Isso aí é a física, a estática e a dinâmica. Sim. Né? E do outro lado, viver para outrem, claro, que é o altruísmo, que é o amor no seu aspecto mais pleno. Porque o amor, Augusto Conte, ao longo da sua obra, no início ele botou o amor. No final ele reconheceu que o amor não é adequado. Por quê? Porque
Porque o amor, ele é incontrolável, ele é passional. O amor, né? Quantos crimes se cometem em nome do amor? Ou tu pode até... Tu pode até questionar, e o amor que Adolf Hitler tinha pela Alemanha? Mas olha a consequência dramática, desgraçada que levou a essa ideia. Então o amor é perigoso. Tu pode amar muito uma coisa, mas aí tu vai destruir outra porque tu ama demais aquela. Um amor de patriotismo. O amor que vira fanatismo, que vira fundamentalismo. Ama tanto a sua religião que cria um talibã. Uma distorção do amor, né? É distorção do amor, não é o amor, mas ele leva a algumas consequências. Entendi. Que levam às paixões, que levam às violências, né? Então a palavra mais adequada, Augusto Conte, no final da sua obra, ele destaca o altruísmo, que é o amor sem esperar nada em troca. É o amor puro, só pelo prazer de fazer o bem. Sim. É o altruísmo, que ele criou essa palavra para substituir o amor. Por isso o amor não está na bandeira. Ela já foi criada para ser assim, ordem e progresso de um lado e viver para outrem do outro, que é o amor. Só que por uma questão de praticidade ou de, enfim, né, não fizeram isso, deixaram só o ordem e progresso. Para homenagear o positivismo, mas não contemplaram a sua essência mesmo, que era ter o altruísmo do outro lado. Sim. Então nesse momento, quando a gente fala como se a maçonaria fosse também, outra coisa que eu ouço falar, então para te perguntar, é que como se a maçonaria fosse antagônica ao positivismo, fosse uma força contrária. E não, ao mesmo tempo, porque na verdade o positivismo tu pode ser católico e frequentar o positivismo, tu pode ser espírita, tu pode ser um maçom e frequentar, não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso aí. Temos alguma simpatia um pouco maior pela maçonaria francesa, porque o rito moderno, ele é laico. Isso é uma outra coisa que as pessoas não sabem. Elas confundem a maçonaria inglesa com a maçonaria francesa. Na maçonaria francesa... São escolas diferentes, né? São escolas diferentes. Na maçonaria francesa, o culto não é feito sobre a Bíblia, é feito sobre a Constituição. Na maçonaria francesa não existe o grande arquiteto. Basta tu reconhecer um princípio criador, que pode ser o Big Bang. Então ela é uma maçonaria científica. Por isso nós temos essa influência da maçonaria francesa. Bem diferente da escocesa. Importante isso, né? Sim, a escocesa principalmente, que é mais tradicional, é teológica. Exato. Tem o grande arquiteto, que é praticamente a substituição do Deus. Né? Exatamente. Fantástico. Fala pra galera que simplesmente assim, ó, hoje foi... Posso te dizer, inclusive, estou exausto de tanta informação, porque é muita coisa que eu captei. É muita informação. Revi muitas informações, muitos conceitos que eu tinha. Eu vim bem aberto, claro, não posso me dizer um estudioso, porque eu sou uma criança nesse estudo, mas eu me interesso bastante. Hoje aqui estou falando com umas pessoas, um filósofo da cidade que tem muita informação, conhece muito de arte, de cultura, e vai de Raul Seixas a Augusto Conte, assim, é impressionante o conhecimento desse homem. E eu queria perguntar uma coisa para mim que é muito importante. Queria saber, é possível aplicar no dia a dia o positivismo? É possível, claro, e esse é uma das nossas maiores preocupações. É mostrar como ela é uma doutrina prática, útil, não é? Por exemplo, uma forma muito prática de aplicar o positivismo. Uma pessoa quer ir bem na prova, não adianta tu fazer promessa, acender a velhinha, se tu não abrir o livro e não estudar. Isso é o positivismo. Tu tem que acreditar naquilo que é real, que está ao teu alcance, né? O misticismo, as alegorias, as questões esotéricas, ocultistas, são tudo muito bonitas, religiosas, teológicas, são lindas e elas serviram a um momento da humanidade. Mas hoje nós temos o conhecimento. Aonde que a pessoa pode realmente encontrar um sentido prático para o positivismo na sua vida? Adquirindo conhecimento enciclopédico, estudando a história da humanidade, estudando a filosofia da ciência, a história da filosofia, a filosofia da história. Isso é ser um positivista, ter todo o conhecimento para que quando tu for indagado, for confrontado, tu saiba te posicionar, né? Já diz na Bíblia dos cristãos, cuidado com o homem de um livro só. Então nós não podemos fechar nossa visão dentro de uma linha, dentro de um fanatismo, de um fundamentalismo. Não, nós temos que ter um leque abrangente do conhecimento. Isso vai te fazer um positivista. Sim. Vai te aproximar do positivismo. E as nossas regras são muito claras. O que ele quis fazer? Criar uma nova religião humanista, uma nova religião natural. Confúcio tentou fazer isso, Buda tentou fazer isso, e Augusto Conte também, de forma muito assertativa, ele conseguiu fazer uma religião natural.
porque nós não temos aspectos sobrenaturais. Tudo é natural aqui. Então ela é útil. Tu vai ser um positivista porque tu vai te dar conta que tu não pode ser egoísta, tu tem que ser altruísta. Se tu for egoísta, tu está condenando a humanidade à extinção. Não é? Agora, se tu for altruísta, tu está preservando a tua espécie. Não é? Então nós temos que ser altruístas, nós temos que amar o próximo, amar a nossa família, né? As tradições. Muitas vezes a juventude, de forma rebelde, tenta negar as tradições, ou enfrentar, ou ridicularizar. Muitas vezes aquilo que parece ser algo arcaico, conservador, é o que está garantindo a tua unidade como nação, como povo. Né? A gente já foi jovem, sabe como é que é isso, né? Rebelde, roqueiro. Exatamente. A gente passa por essa fase. Acha ridículo alguém que está se preocupando em registrar as fachadas históricas. Exato. Mas se ninguém fizer isso, daqui a pouco a gente não vai saber que existiu. Não sabe no meio de onde vem, não sabe para onde vai. Fica perdido. Exatamente, né? As pessoas ficam perdidas. E é justamente isso que nós tentamos buscar: conhecimento e amor. Legal. São os dois pilares da nossa religião. E como é que tu adquire isso? Ou estudando, ou praticando o amor, as artes, as informações belas, bonitas, úteis. Então tem dois caminhos: a arte e o conhecimento, né? Para tu chegar nessa iluminação através da doutrina positivista. Fantástico. Cara, eu quero... Tchau, obrigado. Eu quero agradecer, o pessoal tá vindo. Toda hora chega alguém, é impressionante. Tempo desde que a gente botou os pés aqui, toda hora alguém entra aqui para saber, para conhecer, muitas pessoas curiosas. E para quem tá vendo o vídeo de longe aí, eu vou pedir pro pessoal deixar o serviço aqui para vocês conhecerem. Lembrando que tem online, eu vou passar todo o serviço agora aqui. Impressionante, cara. Sempre vem alguém aqui para entrar, para conhecer, né? Com maior despertar mesmo do positivismo e conhecer esse lugar. Fala para nós do serviço, como as pessoas de longe podem vir e quem é de Porto Alegre, região, como é que faz para vir? Olha, nós temos tentado facilitar ao máximo o acesso tanto ao prédio como à doutrina. Nossos cultos e nossa visita guiada são todos os domingos de manhã a partir das 10 horas. Estamos aqui sempre, independentemente de feriado, de data santa, de comemoração. Domingo, religiosamente, estamos aqui às 10 horas, abrindo e recebendo as pessoas, oferecendo um pouquinho do conhecimento para quem tiver interesse, depois pode seguir por conta própria, nos livros, enfim, né, na internet. Mas é importante essa visita em loco porque ele é um prédio pedagógico e tu tem contato com a materialidade, tu pode sentir, respirar essa atmosfera, o aroma dessas madeiras nobres. Sim. Que foi construída essa sala. Tudo isso são intransferíveis, né? Então é importante vir presencialmente, pelo menos como os muçulmanos fazem a Meca, né? Pelo menos uma vez na vida tu tem que ir à Meca. Exatamente. Os israelenses, pelo menos uma vez, têm que servir a Israel. Eu recomendo que quem simpatiza pelo menos uma vez venha presencialmente aqui no templo e depois siga os seus estudos, porque nós queremos abrir centros pelo mundo inteiro, né? Nós já temos em Trento, jovens criaram o Centro Positivista de Trento, na Itália, temos na Lituânia a doutora Vaida, temos na Inglaterra o doutor Miguel, temos em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Belo Horizonte, uma juventude que está novamente começando a pregar, a propagar a doutrina da religião da humanidade. E eu sou muito feliz de ver tudo isso acontecendo durante a nossa gestão aqui. Parabéns, cara. Tu é um grande incentivador disso tudo, assim. A pessoa pode entrar aqui motivada pela curiosidade arquitetônica, pode entrar motivada pelo turismo, pela história, porque, assim, ó, é intransferível, como ele falou. Tu passa daquele portão ali, tu entrou em outra cidade, em outra Porto Alegre, né? Sim. E aqui é um recanto mesmo histórico e, ao mesmo tempo, de filosofia. O calendário positivista, vocês estão vendo esse vídeo, vocês vão ir atrás, eu tenho certeza, é impossível passar em branco desse vídeo aqui. Vão ir atrás, vão ver o calendário é um convite a entender um pouco mais, a se entender um pouco mais, a filosofia vai provocar isso. Então, quando vocês vierem aqui, se preparem para saírem daqui e transformar, vocês vão amar. Não estou dizendo que vocês vão aderir ao positivismo, não estou, que não, é um convite a vocês próprios, a se provocarem, tá? Valeu, gente, obrigado. Obrigado, André, e participem, assistam, prestigiem o trabalho desse rapaz que é fantástico, né? Porto Alegre Antiga, Café Mal Assombrado. E depois dá uma passadinha aqui. E passem pelo Viaduto da Borges também, que é outro patrimônio lindo, riquíssimo, né? Que nós temos aqui. Tá ficando lindo, né? Tá ficando lindo. Que massa, cara. E eu vou acompanhar também a obra aqui, quem puder ajudar aí no Pix Positivo. Pô, esse nome eu adorei. Pix Positivo. Pix Positivo ajudar a galera. Mérito do nosso departamento de marketing, do mestre Abdon Barreto Filho.
Que legal, valeu. Isso aí.